Eu quero ler na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, no verso 14, daí em diante, onde Paulo diz: escrevo-te, Timóteo, estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Isso quando o povo que se reúne é um povo que quer estar em torno de Jesus e do Evangelho. Aí ela é a igreja de Deus, coluna e baluarte da verdade. Se não for assim, ela se torna um covil de demônios. Paulo prossegue: evidentemente, grande é o mistério da piedade, segundo Deus, que é a seguinte: aquele, a saber, Jesus, que foi manifestado na carne entre os homens, foi justificado em espírito, foi contemplado por anjos, pregado no mundo, crido por muitos do mundo e recebido na glória. Porém, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos muitos ou alguns apostatarão da fé em Jesus, não deixando de usar o nome de Jesus, mas corrompendo esta fé por obedecerem a espíritos enganadores, que podem chegar até como anjos, e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras. No meio dessa hipocrisia, esses espíritos se espalham. E no meio desses que têm cauterizado a própria consciência, que é inarrependível, aparentemente. Que no caso dos dias de Paulo, eram também alguns que proibiam o casamento, agora aqui entre nós são os que advogam a promiscuidade. Embora exijam abstinência de alimentos, de bebidas e de muitas coisas do povo, enquanto eles mesmos são promíscuos. Na realidade, tudo que Deus criou é bom e ninguém deve manter a vida condicionada pelos mandamentos desses que controlam a alma num monte de ditaduras para usarem e manipularem as pessoas de maneira inconcebível, conforme se vê. Expõe essas coisas aos irmãos, Timóteo, e tu serás um bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tu tens seguido em Cristo, mas rejeita as fábulas profanas, de gente doida e caduca. Exercita-te pessoalmente na piedade, porque fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Aí ele chega aqui na segunda epístola, no capítulo 2, e outra vez reafirma isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes até aos seus próprios pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem nenhum domínio de si, antes cruéis e inimigos do bem. São traidores, atrevidos, enfatuados. São amigos dos prazeres hedônicos. Nada querem de fato com Deus. Mantêm a cara da piedade para enganar os incautos, mas negam o poder de Deus. São ateus na prática. Foge também destes. Foge. No capítulo 4 ele diz: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela manifestação
do seu reino e da sua vinda. Prega a palavra, insta, repete, quer seja oportuno, quer não seja, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e ensino na Escritura, pois haverá tempo em que eles não suportarão ouvir a sanidade do Evangelho. Pelo contrário, eles vão se cercar de mestres, segundo as suas cobiças, que falem para eles apenas os caprichos, os desejos e afirmem os hedonismos e loucuras desenfreadas dos seus corações. Esses serão os mestres, essa será a teologia deles, do reforço da malignidade no coração. Mas quando ouvirem o Evangelho, ficarão como quem sente coceira nos ouvidos e se recusarão a dar ouvidos à verdade e preferirão se entregar às fábulas, às invenções e às loucuras. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas. Suporta as aflições. Faze o trabalho de quem anuncia o Evangelho todo dia e cumpre cabalmente o que te foi dado como palavra e serviço do reino de Deus na terra. Quanto a mim, estou já sendo oferecido por libação, por sacrifício diante dos homens, e o tempo da minha partida é chegado. Até aqui vos digo, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas dará a todos quantos amam a sua vinda. E não se esqueçam, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra todos os que dizem que conhecem a Deus e falam em nome de Deus, mas acerca dos quais ele diz: eu nunca vos conheci. E tomando vingança contra todos os que sabem e ensinam o Evangelho e não o obedecem, esses sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder.